Nós vamos abrir a palavra do Senhor agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Vamos ler, capítulo 5. Na verdade, a gente vai ler várias passagens, mas a mensagem estará situada especialmente nesse texto, aqui do capítulo 5 de Marcos, do verso 1 até o verso 20. Nós vamos fazer essa leitura, a fim de dar início a essa meditação. A palavra de Deus diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aí, a palavra do Senhor. Pela manhã eu iniciei essa série de exposições, por ocasião da proximidade da Páscoa, né? Estamos aí nesta data importante do calendário litúrgico cristão. Nós nem sempre prestamos muita atenção a isso, as coisas são mais festivas, né? Mais comercial, ovo de chocolate, não sei o que lá, coelho da Páscoa e coisas assim, é isso que as pessoas olham. Mas a verdade é que não é ruim pensar nessas datas, parar para pensar nessas datas a respeito das grandes verdades do Evangelho. E a sequência é interessante, né? Nós temos agora, em breve, a Páscoa, depois nós temos um intervalo de cerca de 40 dias, né, onde então se comemorava a ascensão de Jesus, depois da ressurreição, e 10 dias depois, aproximadamente, a data do calendário ao Pentecostes. E eu sei que nós não seguimos dias, não temos dias santos, não guardamos essas coisas, como outras igrejas e religiões o fazem, mas é instrutivo para nós, sim, observarmos que essa sequência aí, ela é retratada no texto bíblico. E com grande destaque, com grande importância. Não para que a gente passe a cultivar dias, não é esse o ponto.
mas para que a gente possa entender a mensagem desses eventos, conforme eles estão registrados no texto bíblico. Eu falei pela manhã que nós estamos começando então a falar sobre esse tema geral, né? Jesus, o diabo e a cruz. E falaremos disso até a Páscoa. Depois nós vamos falar sobre Jesus, o diabo, depois da cruz, que é justamente aquilo que é narrado como sendo a ressurreição, a ascensão e o próprio Pentecostes. E eu tenho notado, eu tenho observado nos meus estudos nesta área de Novo Testamento, né, até por causa também dos meus estudos em Apocalipse, em literatura apocalíptica, que o texto bíblico dá um grande destaque, mas não é um destaque no sentido de exaltar, entendeu? Não é nesse aspecto. É um destaque no sentido de mostrar que isto era real e fez parte da história. Eu estou falando dos confrontos de Jesus com demônios, com espíritos malignos, quase sempre possuindo pessoas. Ou no caso de Satanás, né? Satanás não costumava possuir pessoas, até onde se sabe, ele só possuiu um indivíduo. O único indivíduo até hoje parece ter tido o privilégio, se a gente pode chamar disso, né, de ter sido possuído pelo próprio Satanás. Esse foi Judas Iscariotes, porque na última ceia, o texto diz, Satanás entrou em Judas, e então ele foi lá vender Jesus pelas 30 moedas de prata. Mas o fato, meus queridos irmãos, é que quando nós abrimos os evangelhos, e se a gente começar a ler por Marcos, você sabe, na nossa sequência aqui dos livros, né, começa com Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas provavelmente a sequência cronológica da escrita dos evangelhos não fosse essa. Nós teríamos que inverter Marcos com Mateus, porque possivelmente Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. E por isso, inclusive, ele é o mais resumido, ele é o mais direto, ele é o mais simples, né? Vieram depois os demais, Mateus, Lucas, João, para complementar aquilo que não estava, claro, em cada um dos conjuntos já de escritos anteriores. E claro, nós só temos a verdade completa quando a gente junta tudo. Nós temos que cruzar todos esses textos, fazer aquilo que os antigos chamavam de harmonia dos evangelhos. Se você pegar, por exemplo, João Calvino, ele não expôs os evangelhos assim separadamente, primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas. Ele fez uma exposição chamada da harmonia dos evangelhos. Então ele pegava o texto como se apresentava num determinado evangelho, e também lia comparativamente os outros, e assim fazia a sua exposição. De certo modo é o que nós faremos aqui hoje, porque observe, não apenas Marcos narrou este evento que nós aqui acabamos de ler, mas você percebe também que Mateus narrou, e percebe também que Lucas narrou. Eles são muito parecidos, muito semelhantes, mas trazem alguns detalhes adicionais. E eu já disse pela manhã, o diabo está nos detalhes, né? Isso é um ditado que as pessoas usam por aí, é claro. Mas a verdade é que esses detalhes, essas pequenas diferenças, às vezes, entre os próprios evangelistas, são muito úteis para que a gente entenda a história de uma forma mais completa. Mas eu vinha falando, e meu ponto é esse, quando a gente começa a ler o Evangelho de Marcos, não dá para notar que aparece demônio de tudo que é lado. Não dá para notar que eles brotam, eles surgem. Parece barata saindo, né, do ralo, do esgoto. Eles aparecem ali. Ninguém precisa chamá-los, ninguém precisa invocá-los, ninguém precisa fazer coisa alguma. Eles simplesmente vêm. Eles vêm confrontar Cristo. E o Senhor os enfrenta, porque faz parte do seu ministério, da sua tarefa, da obra que ele veio realizar aqui, fazer o quê? Subjugar todos os seus inimigos. A razão última de Jesus ter vindo a este mundo é para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Porque este é o reinado de Jesus. Quando se pode dizer que o Senhor reina? É aquilo que o apóstolo Paulo diz: quando tiver subjugado, pisado,
E essa ideia de pisar, subjugar, certamente nos remete ao onipresente texto de Gênesis 3,15, que diz que Jesus, o Messias, viria para pisar, ferir com o seu calcanhar, com o seu pé, a cabeça da serpente. Satanás é, sim, o chefe de todo um sistema, mas Jesus não veio para esmagar apenas o chefe, ele veio para desfazer, ele veio para demolir todo o sistema maligno, todo o império das trevas. Ele veio para subjugar o império da morte, poderíamos dizer. O império da morte. A morte que entrou no mundo por causa do homem, por causa do diabo também. Entrou por causa do pecado, que foi cometido pelo homem, mas induzido por Satanás. Então Jesus vem, e é sua missão, conquistar o mundo. Ele veio para conquistar a autoridade sobre as nações. Ele quer que o seu evangelho finalmente se espraie, vá de canto a canto, nos 4 cantos da terra, alcance todas as tribos, raças, línguas e nações. E observe que isso não estava sendo assim até aquele momento em que Jesus pisa neste mundo. Quando Jesus nasce em Belém, quando ele cresce na Galileia, em Nazaré, e depois quando ele se apresenta para ser batizado no Rio Jordão, e aí ele é ungido Messias, tecnicamente, você percebe que só Israel, só Israel. E o que é Israel? Qual o tamanho de Israel? Você já olhou no mapa? O tamanho de Israel é insignificante, é minúsculo, é um país insignificante. Um pouquinho maior do que a grande São Paulo. Como pode só um pequenino pedaço de terra estar, digamos assim, sob o domínio do Senhor, enquanto que tudo o resto está nas trevas, como diz Isaías 60, fala assim, a escuridão cobre a terra, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti, Jerusalém, resplandece o Senhor. Só a luz, só a resplandecência divina ali em Jerusalém. O resto do mundo está na escuridão, está nas trevas. Só um pequenino punhado de terra no centro do mundo tem a verdade, tem os oráculos de Deus, tem a revelação de Deus, tem a aliança formal de Deus. Tudo o resto, o Senhor vem justamente para reverter isso, para amplificar isso, porque Ele não quer ser proprietário só de uma faixa de terra de 120 quilômetros por 400 quilômetros de comprimento. Ele não quer apenas um pedaço assim. Ainda que você pudesse estender isso, daquilo que foi a promessa, se Israel fosse fiel a Deus, de fato cumprisse, como diz Deuteronômio, seria abençoado, teria as fronteiras alargadas, iria de mar a mar, iria desde o Egito até o Eufrates. Mesmo assim, ainda assim seria um pedaço de terra pequeno, em comparação com todo, não daria o Brasil, não daria o tamanho do Brasil, mesmo que fosse, e nunca foi, nunca chegou nesse nível, nunca alcançou essa extensão de terra. Porque o Senhor queria, na verdade, e quer, na verdade, muito mais. Pela manhã eu mostrei, Satanás ofereceu na primeira tentação, no primeiro confronto, no primeiro combate, os reinos do mundo, e disse: tudo isso te darei, se é o que você veio buscar, se é o que você quer, antes que o seu calcanhar seja ferido, antes que a minha cabeça seja ferida, façamos um acordo, um trato, vamos dividir, eu te dou essa autoridade, eu te dou esses reinos, você se prostra diante de mim, eu também saio com alguma coisa, não saio de mãos abanando, não saio sem nada nessa negociação, mas a gente fica em paz. É curioso o diabo propor paz. Ele propôs paz. Vamos acabar com esse conflito, vamos acabar com essa guerra. Para quê essa guerra? Acontece que Jesus estava muito interessado na guerra. Ele não queria paz
coisa nenhuma. Ele disse, eu não vim trazer paz ao mundo. O que eu vim trazer? Espada. Eu vim para a guerra. Isso aqui é guerra. Desde que o Senhor Jesus nasceu lá em Belém, e é interessante quando ele nasce em Belém, né? Quem é que se apresenta para celebrar o nascimento de Jesus? Lucas nos diz que uma multidão dos exércitos celestiais parou lá em cima, estacionou lá, anjos de guerra, exércitos. Ele não disse apenas um exército, ele disse milhares, centenas talvez milhares de exércitos. Incontáveis anjos de guerra estacionaram lá em cima, não para eles lutarem, não para eles entrarem no conflito, eles apenas proclamaram: glória a Deus nas maiores alturas, e paz, mas não já, paz na terra entre os homens de boa vontade. Paz essa que tem que ser conquistada pela guerra. Porque a paz que Jesus veio estabelecer não é por acordos. Dois lados se juntam e dizem, vamos parar de brigar, você fica com isso, eu fico com aquilo, e vamos fazer um acordo. Jesus não veio para estabelecer um acordo. A paz que ele veio trazer é a paz pela subjugação dos seus inimigos. É por esmagá-los, por reduzi-los a pó. E então ele não tem mais inimigos, então agora tem paz. Essa é a única paz que o Senhor quer. Ele não quer paz negociada, ele quer paz imposta. Imposta pela sua única e exclusiva autoridade. Mas para poder fazer isso, ele precisa também conquistar essa autoridade. E é isso que ele está fazendo aqui desde o começo. E é por isso também que quando ele se apresenta publicamente, os demônios aparecem, absolutamente raivosos, revoltados, porque eles sabem que não vai ter paz. Eles sabem que a guerra agora vai tomar uma nova proporção. E então eles também estão desesperados por um lado, ousados por outro. Só para a gente relembrar, vá para o primeiro capítulo de Marcos, e aqui a gente tem um resumo bem interessante, né? Muito do que eu falei pela manhã, mas só para podermos nos situarmos, lá no capítulo 1. Marcos ele é bem sucinto, né, nas suas descrições, mas nós que já sabemos das outras narrativas conseguimos encaixar aqui. Então, olha a sequência da história, né? Jesus ele apareceu então lá no deserto, né? Primeiro estava João, diz aqui no verso 7, pregando lá arrependimento. O verso 9 diz que Jesus veio ali, de Nazaré, da Galileia, e foi por João batizado no Rio Jordão. E aí aconteceu a unção, né? O Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, a voz do céu, tu és meu filho, tal, reconhecido como o Messias. Qual é o próximo estágio? Qual é a próxima etapa da agenda de Cristo? O deserto. Ele é levado pelo Espírito, o Espírito o impeliu. Olha, essa palavra é ainda mais forte daquela que Mateus usa. Mateus diz assim que o Espírito levou Jesus ao deserto. Aqui Marcos diz, ele o impeliu. O impeliu é levar com força. Mesmo que Jesus não quisesse ir, não tinha opção. Ele foi levado. É a mesma palavra que Jesus, que é usada para o ato de Jesus, quando Jesus obriga os discípulos a entrar no barco e atravessar para o outro lado. Eles não queriam entrar. Jesus obrigou a entrar. Porque é uma agenda, ele tem que cumprir essa agenda. E Jesus vai então, é levado até o deserto. E aí veja como Marcos aqui resume totalmente, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos serviam. Olha só, se a gente não tivesse os outros evangelhos, né, a gente saberia tão pouco desse momento, porque a narrativa de Marcos não nos dá detalhes quase zero. Só sabemos que ele foi lá, né, mas aí vem Mateus, aí vem Lucas e complemento, e a gente, então foi isso, né? Foi isso que aconteceu lá naquele momento. Mas, e depois? E depois ele volta. Então acaba a era de João, a era de João Batista acaba, depois de João ter sido preso,
Foi Jesus para Galiléia. Parece que Jesus espera João sair de cena, já que João era o anunciador, João Batista, né? Ele sai de cena, e aí Jesus assume a sua postura, a sua posição pública, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino está próximo, ou seja, o reino esmagador, o reino pisoteador, o reino que vem para pisar os inimigos, está chegando. E não quer ser pisado? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem não participar disso daqui, no final, vira massa pisada, barro esmagado. O reino tritura, o reino vai passar por cima de tudo, e vai esmagar todos aqueles que não se arrependerem e crerem no Evangelho. Na sequência, Jesus chama os 12, e aí ele vai para o seu primeiro momento público, que está aí dos versículos 21 em diante. E é interessante, veja, agora vamos ler. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade. Essa palavrinha aqui é a palavra mágica, tá? Os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. É interessante, irmãos, porque vejam, Jesus foi ao deserto, foi testado pelo diabo, derrotou o diabo no primeiro teste, saiu ileso, incólume, absolutamente vitorioso, só usando a Escritura: está escrito, está escrito, está escrito. No final, repreendeu para trás Satanás: afasta-te, vai embora. Satanás, que estava ali, grudado em Cristo na tentação, ele o solta e vai embora, derrotado, com o rabinho no meio das pernas, sim, porque ele não conseguiu o que ele imaginou que conseguiria. Afinal de contas, até hoje, ninguém tinha passado nem no primeiro dos testes dele. E ele ainda colocou mais 2 testes em cima de Cristo. Não só o teste da carne, mas também o teste da religião, da teologia, do espírito, né? E depois colocou o teste total, dizendo: é a autoridade que você quer, eu te dou, só prostre diante de mim. E acabamos com a guerra. Ele foi derrotado por Cristo, ele foi repreendido por Cristo. Ele sai machucado já. Ele já sai machucado desse primeiro encontro. Ele sai com dor de cabeça, para usar um trocadilho. Ele sai com dor de cabeça. Sua cabeça está com os dias contados. Já está doendo a cabeça. Daqui a pouco vem um pisão devastador. Mas eu disse pela manhã, isso não quer dizer que ele vai desistir facilmente. Nem ele e nem os seus comandados. Olha a ousadia desse endemoniado aqui. O chefe acabou de levar uma pancada. Quem disse que ele se aquieta? Quem disse que eles ficam na deles, dizendo assim: peraí, se o chefão levou um direto na cara, eu vou ficar na minha? Nada. Eles vão até a sinagoga. Na primeira pregação pública de Jesus, na primeira vez que Jesus vai publicamente pregar o Evangelho, ele abre na sinagoga de Cafarnaum, ele lê a palavra de Deus, ele expõe a mensagem, provavelmente do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados,
e anunciar salvação. Não tardou, diz o texto. Entrou pelas portas. Não precisa ir atrás do diabo, ele vem, né? Não precisa provocá-lo. Esses demônios vieram voluntariamente, entraram no lugar santo. Eu já disse que pela manhã não tem objeto, não tem instrumento, não tem ritual, não tem coisa alguma que possa detê-los. Eles não são vampiros, né? Que o alho afasta, a cruz, a água benta, a luz do sol. Bobagens. Não há coisa sagrada que os assuste. Nada. Ele vem, ele se aproxima diante do Filho de Deus em pessoa. E o desafio. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Veja aí, nós. Ele falou que tenho eu. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Nós, não era um demônio só. Aqui não sabemos quantos, mas não era só um. Na outra cena, daqui a pouco saberemos. Vieste para perder-nos? Por que dessas perguntas, irmãos? Eles se sentem lesados por Cristo, como se o que Cristo estivesse fazendo ali não estava certo, não estivesse certo, como se Jesus estivesse antecipando as coisas, e de fato Jesus estava fazendo isso. De certo modo, esta atitude de Jesus com esses demônios nesse primeiro momento, ela é uma atitude que pode ser questionada. Eles estão questionando. Porque eles estão mais ou menos dizendo o seguinte: se nós estamos aqui é porque nos foi dado esse direito. Nós conquistamos isso. O nosso chefe conquistou isso. E agora o Senhor está chegando aí, e só baseado na sua força, o Senhor está fazendo essas coisas, expulsando todo mundo? Não é assim não. Tem regras. Existem regras. Não é assim que funciona. Não tem direito de fazer isso. E Jesus, veja, ele não quer discutir com o diabo. Ele não discute. O diabo está todo falante aqui, todo falante. E Jesus não quer dar conversa. Ele só diz: cala-te, já falou demais. Cala-te, cala a boca, já falou demais. Sai desse homem. Ele não dá justificativas, ele não dá explicações, ele não dialoga, ele só impõe seu poder, sua força. Eles não têm o que fazer, eles têm que obedecer. Encontraram alguém que não era pouca coisa. Encontraram alguém que não era um mero homem. Veja que no início e no fim dessa cena, a palavra autoridade está aí, né? Primeiro porque todo mundo ficava assim: quem é esse homem que está pregando essas coisas? Ele não parece ser assim duvidoso, igual os fariseus, que ficam ali sem saber direito o que estão falando. Ele fala com autoridade. Então veio o demônio, e então sai o demônio, e aí a história se repete, todo mundo diz: é autoridade mesmo. E é justamente essa autoridade aqui que vai ser confrontada inúmeras vezes. Se você continuar lendo, você vai ver, é demônio que vai aparecer o tempo todo. E aparece e leva a bordoada, e aparece e leva a bordoada. Mas tudo isso daqui está dentro da terra de Israel. Esse é um fator importante. Dentro da terra de Israel. Os demônios apareciam, os demônios possuíam pessoas dentro da terra de Israel. Mesmo Israel sendo um lugar onde havia legitimidade para que os oráculos de Deus, a aliança divina fosse proclamada e exercida legitimamente. Mas então Jesus resolve sair
da zona de conforto. Jesus resolve sair de Israel. E é aqui, então, no capítulo 5, que o texto diz que ele chega, ele desembarca na terra dos Gerazenos. Essa é a região da Decápolis, né? Decápolis quer dizer 10 cidades. Decapolis, né? 10 polis, 10 cidades. Nesta região, do outro lado do Mar da Galileia, mais para o sul, né, do Mar da Galileia, ali não havia israelitas. Israel até tinha havia judeus ainda em algumas regiões mais ao norte, onde hoje ficam as colinas de Golã, por exemplo, se você olhar, mas lá no sul era uma região realmente de gentios, de estrangeiros. E Jesus, por algum motivo, resolveu ir para lá. E levou os seus discípulos juntos. E vou falar um negócio para vocês. A noite não foi fácil. Não foi nada fácil. Eles chegaram ao amanhecer na terra dos Gerazenos. E o que aconteceu à noite? Está um pouquinho antes aí. É só ler o capítulo 4, o finalzinho do capítulo 4. Verso 35 fala assim: naquele dia, sendo já tarde. Veja que Marcos faz questão de dizer. Não era assim, 3 da tarde, 4 horas. Não, era tarde, já de noite. Disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Olha que interessante essa expressão, assim como estava. Ou seja, Jesus estava com muita pressa. É como se ele dissesse: acabou, chega, deu, não, vamos, entram, todo mundo no barco, acabou, despedem das pessoas, não vou mais falar com ninguém hoje, aqui, vamos para o outro lado. Os discípulos: tá bom, vamos lá, então, entra, Senhor, senta aí, e vamos remar. Para onde que nós vamos? Decápolis, de noite, para a terra dos gentios. Fazer o que lá? Se tem coisas que eles não estavam animados, era fazer isso, sabe? Ir para essa região. Eles conheciam, eles sabiam o que tinha lá. Eles não tinham a mínima vontade, mas foram. Bom, não há nada ruim que não possa piorar. E eles entram no barco, o que acontece? O temporal. Um grande temporal de vento, as ondas batendo no barco. E os discípulos dizendo: nossa vida não é fácil. Olha, não sei não, acho que era melhor ter ficado pescador, era melhor, seguir esse cara. A situação não... Sempre, né, a gente entra em barco furado. Estamos aqui outra vez num barco furado. E Jesus dormia. Jesus estava tão cansado, né? Ele passou o dia todo ali trabalhando, curando, pregando, expulsando demônio, uma situação de cansaço. Ele entrou no barco e falou: dormir um pouquinho, meus queridos. Tá, vocês remam aí, tá bom? Tá bom, pode deixar. Só que veio o temporal e Jesus nada de acordar. Aí eles vão lá, despertam ele e dizem: mestre, acorda! O senhor não liga, não te importa que pereçamos. Um dia ainda vou expor esse texto aqui, tem riquezas muito grandes aqui também nesta passagem. Mas vejam, ele despertando, o que ele faz? Repreende o mar. Essa expressão aqui é usada para o que ele fazia com os demônios. Dá a ideia de que ali já estava o conflito, ali o combate já estava. Os demônios sabiam que ele estava indo para Genezaré, né, para Gerasa, e que ia ter um confronto terrível com as forças das trevas. Então parece que o campo de batalha já está sendo preparado. O terror já começa na noite, com tempestade, com trovão, com vento. Mas o mestre dorme. É o sono daquele que não teme. É o sono daquele que, no meio de tudo isso, ele sabe que ele está no meio de uma guerra. E não confunda, o problema não é o vento, o problema não são as ondas, isso não é nada. É o conflito espiritual que está por trás disso. Jesus sabe que ele está rodeado por cães ferozes, que estão cheirando o seu sangue, lobos. Mas ele dorme. É o sono de quem confia
nos planos e nos propósitos de Deus. E de quem está decidido a ir até a morte para fazer isso. Então, se ele vai até a morte, ele pode enfrentar tudo que tem antes também. Porque sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entremente chegam à outra margem do mar, aí sim, a terra dos Gerazenos. E vejam outra vez, a rotina. Ao desembarcar, a ideia é assim que Jesus colocou o pé em terra, os caras não perdoaram. Não pouparam. O texto diz: logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Aí está o adversário, Aí está a oposição. Porque vejam, se lá em Cafarnaum, numa sinagoga, dentro do território de Israel, terra santa, lugar sagrado, ali está o povo de Deus, ali está a aliança, ali está o pacto, se ali eles foram lá, possuindo o homem, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Imagine o que eles vão fazer a hora que ele sai disso e entra na terra estrangeira dominada por eles, sem luz do evangelho, sem luz da aliança, sem proclamação, sem nada. O máximo que eles podiam ter nas palavras do próprio Cristo, e por concessão, eram migalhas. Quando a mulher cirofenícia convenceu Jesus: mestre, cachorrinho come, nem que seja migalhas. Jesus: migalhas eu posso te dar. Você tem que entender que é o processo da revelação que está trazendo ao mundo a conquista da autoridade de Cristo. Isso está acontecendo paulatinamente. Isso já nos mostra que a nossa salvação não foi fácil de ser conseguida. Não foi só um estalar o dedo. Não é só uma questão de Deus querer nos salvar. Ele também precisa conquistar legitimidade para fazer isso. E para isso, é o confronto, é a briga. Jesus não veio para fugir da briga. Ele veio para ir para o combate. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Deus. E aqui está o campeão da mulher, indo para enfrentar todos os seus adversários. E aqui estão os seus adversários também, prontos para a batalha, prontos para a guerra. Eles não estão para brincadeira. E eles vêm furiosos. Veja, olha que descrição melancólica, triste. Primeiro observe aqui que a grande palavra que se destaca aqui nesse começo é impuro. E por que impuro? Porque tudo aquilo, todo o cenário é de impureza. Eles chegaram ao outro lado do mar, não é mais a terra de Israel, portanto é a terra estrangeira. Se mencionam sepulcros aparentemente abertos. O judeu não passava em cemitério, ele não podia encostar, porque ele ficava impuro. E aqui, essa é a região, ele desembarca num sepulcro, ele desembarca naqueles cemitérios assim, à beira-mar, Ele desembarca ali, ou seja, é o pior lugar possível para um judeu estar. O que mais que tem aqui? Um homem endemoniado que vivia no meio dos sepulcros, impuro. E para completar, o que está pastando ali em volta? Porcos. O animal mais impuro na dieta alimentar religiosa judaica. Então, esse é um ambiente de total impureza. Jesus está confrontando, está entrando nesse ambiente. Aí vem o homem possesso. Sim, Lucas nos diz que eram 2, portanto eram 2. Embora Mateus aqui lhe dá destaque a um deles, mas portanto eram 2 endemoniados que vieram aí confrontar Jesus. Talvez veio um primeiro, talvez veio um depois, não sabemos, mas tinha 2 ali. Lucas dá destaque a um deles, talvez Marcos dá destaque a um deles, talvez o principal, que é o que fala, que é o que argumenta. E o texto diz aqui que as pessoas daquela terra tentavam prender esse endemoniado, botavam cadeias, correntes, amarravam ele. Mas o bicho parecia um incrível Hulk, Ele arrebentava as correntes, arrebentava as cadeias e
Ninguém conseguia, desistiu. Fazer o quê? Deixa esse homem, esse maluco, esse doido, clamando, gritando. O texto diz que ele vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Muitas vezes tinha sido preso com cadeias, mas quebrava os grilhões e tal. Ninguém podia subjugá-lo. Olha essa palavra aqui, né? Subjugá-lo. O que é subjugar? Colocar sob jugo, colocar debaixo do pé, colocar abaixo, abaixar e pisar em cima. Ninguém podia fazer isso. Mas chegou um pé forte agora. Aquele pé que pisou ali, quando o barquinho encostou na praia, quando Jesus colocou aquele pé dele ali naquela areia, ou naquela lama, ou naquele lodo, sei lá, daquela terra, esse é um pé poderoso. Esse pé está no processo de pisar. E ele vai pisar sem dó. Porque ele sabe que é desse modo que ele tem que trazer paz. A paz que os anjos cantaram, paz entre os homens, só depois que todos os inimigos sejam subjugados. E aqui está um que não pode ser subjugado, ninguém consegue subjugar. Então Jesus diz, deixa comigo. Ele vai lá justamente para fazer isso. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha que interessante, né? Marcos, ele é econômico nas suas descrições. Acabamos de ver o capítulo 1, ele é econômico. Por que ele não foi aqui, né? Aqui ele foi exaustivo. Porque é uma cena muito importante na estrutura do Evangelho de Marcos. E a gente compreende melhor a teologia do Evangelho de Marcos quando você vê essas questões. Ele fez questão de dar detalhes, muitos detalhes. Sendo ele muito econômico em palavras quase sempre, mas não aqui. São poucas vezes que Marcos não é econômico em palavras. Preste atenção quando ele não é econômico, porque importa muito o que ele está, então, destacando. E é o caso aqui. Também foi o caso lá em Cafarnaum, quando o endemoniado chegou lá para peitar a Jesus. Marcos está dando destaque a esses confrontos, sim, porque eles importam e importam muito. Mas a reação do endemoniado, ou dos endemoniados, chama muita atenção, né? Diz assim, quando de longe viu Jesus, correu, ou seja, ele estava vindo, viu o barquinho vindo, o demônio viu, correu em direção a Jesus. Quando Jesus coloca o pé na praia, ele está ali, na frente, dizendo, eu estou aqui para te bloquear. É uma posição de bloqueio, você não vai passar. Mas é uma reação confusa do demônio, né? Porque observe que, por um lado, ele se prostra. O texto diz assim, quando de longe viu Jesus, correu, e essa corrida é uma corrida brava, ele correu furioso. Mas quando chega muito perto, ele cai no chão. Ele se prostra, ele se ajoelha. Ele o adora. Veja, adorar aqui não é que ele pegou um violãozinho e começou a cantar uma musiquinha para Jesus, eu te adoro. Não, não é isso. É o sentido de que ele capitula diante de Jesus. É o sentido de dizer, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que se formos medir força, se formos medir poder, eu não tenho outra alternativa a não ser colocar a minha cabeça diante do teu pé. Mas ele parece entender que Jesus não pode fazer isso ainda. Por isso, mesmo prostrado, ele questiona, exclamando em alta voz. Veja que contraste, né? Ele está ajoelhado, ele está caído aos pés de Jesus. Mas o que sai dos seus lábios não é louvor. O que sai dos seus lábios é questionamento. Exclamando em alta voz, e veja que ele repete a mesma frase
dita lá pelos demônios que possuíam lá o endemoniado de Cafarnaum. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Essa expressão, né, ela é um hebraísmo. Você encontra isso no Antigo Testamento várias vezes, né? Quando alguém fala assim, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Davi falou para os filhos de Zeruia, que tenho eu com vocês, filhos de Zeruia? Vocês acham que vocês têm algum direito sobre mim? Vocês acham que eu pedi alguma coisa para vocês? Vocês acham que estão fazendo alguma coisa? A gente não tem sociedade, nós não temos relação. Quando você usa essa expressão, que tenho eu contigo, quando se usava isso, né, na sociedade judaica, hebreia, a ideia é mais ou menos isso. Coloque no seu lugar. Você está avançando para uma esfera que você não tem direito. Você tem que parar aí, você não pode vir mais, não pode se aproximar mais de mim. Nós não temos nenhum acordo nesse sentido. Vocês não me representam, eu não te represento, então fique para lá, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Agora, tem um acréscimo aqui, e esse acréscimo quem faz, né, é o evangelista Lucas. Ele diz aí, se você observar, lá, Mateus, lá no capítulo 8, no versículo 29, eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Antes do tempo. Essa é a pergunta, essa aqui foi a primeira frase, né, que os endemoniados, aí, que os demônios falaram para Cristo. Então, note, eles sabem, a pergunta revela que eles sabem que eles estão destinados para o tormento. Que o que os aguarda é o lago que arde com fogo e enxofre. Que o que os aguarda é a morte eterna. Mas, ao mesmo tempo, eles parecem entender que Jesus está antecipando as coisas. Jesus está ali, colocando o carro na frente dos bois. Está fazendo algo que ainda não é para ser feito. Viestes atormentar-nos antes da hora, antes do dia. Não chegou ainda o juízo final, né? Não estamos vendo o juízo final em lugar nenhum. Não estamos vendo o trono branco em lugar nenhum, não estamos vendo nada, então não é ainda o momento. Eles denotam um certo entendimento escatológico, né? Uma certa compreensão dos desdobramentos dos eventos futuros e percebem que não é aquele momento. E isso está servindo de base para questionar Jesus legalmente. Qual é o seu direito de estar aqui? O que temos nós contigo? Qual é o seu direito de pisar na nossa terra? Fique lá em Israel, fique lá na sua terra, aqui não. E isso é tão forte, isso é tão evidente. Volte agora para o texto de Marcos e veja a expressão que os demônios usaram para Cristo. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Viestes aqui para atormentar-nos antes da hora? Conjuro-te por Deus. Como assim o diabo usa o nome de Deus? Que coisa é essa aqui? O diabo falando, em nome de Deus, você aí, vai embora. Não está invertido o negócio aqui não? Essa expressão, conjuro-te, né? Esconjuro, sabe o que é isso? Eu te expulso. Esconjuração é expulsão. Então aqui a coisa está estranha. Porque antes que Jesus, né, expulse o diabo tenta expulsá-lo. É o diabo tentando esconjurar Cristo.
o diabo tentando esconjurar Cristo em nome de Deus. Porque ele acha que tem esse direito. Outra vez, né? Como é que ele pode usar essa linguagem? Como é que ele pode falar o nome de Deus? Não devia derreter a língua? Quando ele fala Deus, não devia derreter a língua? Esquece essas bobagens. O diabo transita o ambiente religioso. O diabo pode se aproximar de Deus, sim. Podia, né? Isso já acabou, graças a Deus. Mas é só lembrar, num dia em que vieram se apresentar perante o Senhor os filhos de Deus, entre eles estava quem? Satanás. Diante do Senhor, conversando. O Senhor falando com ele, viste meu servo Jó? E o diabo, vi. O que eu mais faço é olhar. Se tem coisa que eu faço é observar. Vi, muito. Concorda comigo que ele é um homem temente a Deus e tudo aquilo lá? Ele diz, não. Aí nós divergimos. Esse é o ponto, Deus, em que nós temos essa nossa pequena divergência, e não é de hoje. E tudo começou quando o Senhor disse que um tal casalzinho lá no Éden, era confiável, colocou neles o teu espírito, deu a eles a administração do jardim, tudo aquilo lá. Mas eu falei para o Senhor que isso não ia acontecer. Então, nós temos opiniões diferentes a respeito dos homens e até aqui é a minha que tem prevalecido, né, Deus? É a minha. Afinal, o Senhor atropela as coisas, o Senhor age de uma maneira estranha. Olha esse Jó aí. Engraçado, né? O Senhor não deixa eu tocar nele, né, Deus? Tem tudo. Protegido, seguro, numa boa. Assim é fácil. Então, Deus, não é bem assim. Onde está o monstro, asqueroso, terrível, cuspindo fogo? Onde está? Onde está a criatura feia? Ele sabe aparecer como anjo de luz, diz o apóstolo Paulo. Um perfeito anjo de luz, ele sabe. E até usar o nome de Deus. Citou a Bíblia para Jesus no alto do pináculo do templo. É a Bíblia que o Senhor quer, eu também sei ler. Vamos achar aqui o texto. Pode ser o Salmo 91 aí para o Senhor? Então, atira-te abaixo. Porque está escrito. Está aqui. O Senhor acredita? Prove. Prove. Ele gosta de falar, né? Acho que é por isso que Jesus tem hora que ele fala assim, cala a boca. Você fala muito. E Jesus veio justamente para caçar esse direito dele de falar. É isso que Jesus veio tirar. Porque ele fala, porque ele sabe que tem direito de falar. Afinal, ele é o grande acusador dos nossos irmãos, o que os acusa de dia e de noite perante a face de Deus. Ele fala. O Senhor veio para dizer, vou cortar o seu microfone, você não vai mais falar nada, eu vou tirar o seu direito de falar. Mas enquanto isso ele fala, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. E ele falou isso porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. Irmãos, é interessante, né? Você vê os bichos aqui estão resistindo. Jesus já deu a ordem para sair, e eles não saíram. É a primeira vez que isso acontece. Até agora não tinha acontecido isso. Jesus só falava, sai, sai. E aqui Jesus disse, sai, vão embora deste homem. Eles não foram. E se agarraram. E disseram, que temos nós contigo? Você não tem direito sobre nós. Isso aqui não é Israel, isso aqui é Decápolis. Você não está na sua terra.
Não tem pacto aqui, não tem aliança aqui, não tem vida aqui, não tem templo aqui, não tem sacrifício aqui, não tem vida. Aqui somos nós mandamos. É nossa terra. Vai embora. Quem tem que sair é você, não nós. Porque ele disse, sai desse homem. Ele disse, sai o senhor daqui. Mas respeitosamente, com a cabeça no chão. Com a cabeça no chão, está falando, quem tem que ir embora é o Senhor. Essa terra aqui não é sua. Esconjuro-te por Deus. Ele está usando as armas que ele tem. E são armas verdadeiras. Senão ele já teria ido embora. Se ele não foi embora já na primeira ordem de Cristo, é porque até então a estratégia dele estava funcionando. Ele não está falando coisas mentirosas. Ele é o pai da mentira, eu sei. Mas mesmo o pai da mentira, uma vez ou outra, solta umas verdades. E ele está argumentando de uma maneira que o próprio Cristo resolveu conversar um pouco. Jesus não conversa com os demônios. Ele só chega e diz, cai fora. Mas agora, esse daí enfrentou e disse, não, quem tem que ir embora é o Senhor. Essa terra não é sua, cai fora é o Senhor, em nome de Deus. Então Jesus diz, ô fulano, qual é o seu nome? Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Os judeus acreditavam que se você soubesse o nome do demônio, você expulsava ele. Por isso tem esses filmes por aí que os caras ficam tentando descobrir qual é o nome do demônio lá. Fala teu nome, eu falo. Fala teu nome, não falo. Porque se ele disser o nome, supostamente, né, o demônio sai. Não é esse o ponto. Jesus não precisa saber o nome do demônio para expulsar. Mas Jesus se interessou de alguma maneira em entender um pouco melhor a situação ali. Por isso ele perguntou, qual é o teu nome? E ele não quis falar o nome, porque talvez ele acreditasse na teoria. Ele só disse assim, meu nome é Legião. Legião não é um nome. Legião é uma contagem de soldados. As legiões romanas, você sabe, eram aglomerados de soldados, era um regimento de soldados, que em geral iam de 4 a 6 mil soldados. Né? Uma legião romana tinha entre 4 e 6 mil soldados. Quer saber o meu nome? Eu não vou dizer meu nome. Eu vou te dizer o que você está enfrentando. Você quer guerra? É isso? Aqui tem uma legião. Se é briga que você quer, nós vamos. Melhor ir embora. Vai embora daqui. Volta para o seu barquinho e vá para o seu lado. Onde você tem direito, aqui você não tem. Só que Jesus não vai embora. É como se eu dissesse, eu ainda não tenho esse direito, mas meu pé já pisou essa terra aqui. E todo lugar onde pisar a planta do seu pé, é terra sua, ele é o Israel verdadeiro. Ele é o filho do Abraão verdadeiro. Então ele diz, contagem regressiva. Mas é interessante porque os demônios eles não cedem, né? Jesus parece ter dito na sequência, vão sair ou não vão? Estão esperando o quê para sair deste homem? E aí eles começam a fazer mais uma série de pedidos para Cristo. E eles também são muito curiosos. E eu confesso que eu fico lendo essa passagem dizendo assim, mas que coisa é essa de Jesus ficar atendendo eles? Eles pedem, tal coisa não, Jesus, tá bom, isso não. Tal coisa também não, hein? Aí Jesus fala, tá, também não. Então, os porcos. Tá, os porcos. Jesus, ele atende os pedidos deles. Por que será? Primeiro vejamos quais são os pedidos que eles fazem, né? Então, o primeiro pedido está aqui, no Evangelho de Marcos.
e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. É como se dissesse assim, tá bom, vamos negociar, estamos em negociação, já percebemos que não vai ter jeito, né? A gente vai ter que sair desse cara, o Senhor já deixou isso bem claro, e força para enfrentar o Senhor, nem uma legião tem, então a gente sabe que vai ter que sair. Ok, mas, então, pelo menos, quando nós tivermos que sair, né, daqui a pouco não vai ter jeito, tem que sair, então, não nos mande para fora do país. Literalmente estou falando, a gente quer continuar nessa terra aqui. Esse lugar, Gerasa, esse lugar, Decápolis, nós queremos ficar nesta terra, tudo bem? O senhor concorda? Temos um primeiro trato, temos um primeiro acordo, nós podemos ficar aqui nesta terra. E Jesus aceitou, né? Porque ele não mandou ele sair do país. Essa é aquela noção antiga de que as regiões do mundo eram dominadas, sim, por principados e potestades. Se você pegar, por exemplo, a distribuição das terras a partir do livro de Daniel, você ouve falar que tem o príncipe da Grécia, que tem o príncipe da Pérsia e que tem o príncipe de Israel. Quem é o príncipe de Israel? Quem é o protetor de Israel? Quem é o arcanjo protetor de Israel? É Miguel. Mas Miguel é um bom anjo, Miguel é um anjo eleito, é o capitão, é o general dos anjos celestiais. Mas os príncipes da Pérsia e da Grécia são adversários. E que inclusive na narrativa de Daniel, eles barram a chegada de Gabriel, o outro anjo, o mensageiro, e não o deixam levar a mensagem até Daniel. Eles bloqueiam o caminho. Por quê? Porque Daniel está em Babilônia. Babilônia, Pérsia, né? O príncipe da Pérsia. Mas o Gabriel também não é dos mais fraquinhos, então teve que vir o príncipe da Grécia para ajudar. 2 contra 1. Aí o Gabriel teve que apelar, né? Ô Miguel, vem aqui que o negócio está feio. Quando vem Miguel, ele dá um esparramo nos outros e o Gabriel passa e vai levar. Essa cosmologia implica neste domínio, por isso que se fala de principados, potestades. Mas é importante entender isso, tá? Isso durou até a cruz. Até a cruz. É na cruz do Calvário que os principados e potestades são despojados. Então, tem um pessoal que recentemente ficava ia nas cidades para tentar destronar os principados e potestades nas cidades aí, né? O pessoal ia lá, vamos descobrir o nome do demônio que governa essa cidade. É o Xambalá, não sei o que lá. Aí, agora nós vamos pegar e expulsá-lo. Como? Vamos rodear aqui 7 vezes essa praça central, orando, impondo as mãos, e vamos depois jogar óleo e sei lá o que mais, né? Sal, eu gosto de sal, né? Acho que o diabo gosta de churrasco, porque eles vivem jogando sal nele. Vamos jogar sal para ver se isso vai dar. Quanta bobagem, quanta perda de tempo, quanta ignorância. Porque, por 2 motivos, né? Primeiro, por achar que algum instrumento, algum objeto, alguma coisa, algum ritual, alguma reza tem poder para fazer isso. E a segunda é pior, é pelo atraso. Chegaram com 2000 anos de atraso, porque Jesus já fez isso lá atrás. 2000 anos atrás ele já fez, já despojou tais principados e potestades. Aí fica fácil, qualquer um vai lá e despoja o que Jesus já despojou. Então eles não querem sair da terra deles, onde eles têm direito de estar.
E Jesus, sabendo que ele, Jesus, ainda não morreu na cruz e, portanto, não conquistou a autoridade sobre céus e terra, ele diz, concedido. Então eles pedem uma segunda coisa, eles dizem, então, mas lembre-se, tá? Não vá nos enganar, ok? Seja honesto com a gente. Nós somos demônios, mas não somos burros. Então, seja honesto com a gente. Não precisamos sair do país? Tá, não precisamos. Mas não vai mandar a gente para o abismo, né? Porque o abismo não é o país. O abismo aparece na narrativa de Mateus. Não, aqui mesmo, né? Não nos mande para o abismo. Eles não querem ser mandados para o abismo. Deixa eu abrir aqui o texto. Lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Abismo, meus irmãos, é uma palavra que tem uma conotação semântica muito extensa e teológica em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu precisaria de horas, provavelmente, só para poder expor tudo isso. Mesmo correndo o risco de ser simplista, eu vou dizer, basicamente significa lugar de punição de demônios, de anjos caídos. São vários desenvolvimentos dessa questão, vem desde os termos hebraicos, que estão lá em Gênesis 1, ainda se fala de abismo. Depois, ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento, o abismo se tornou o mar. O mar é o abismo, dentro do mar estão ali confinados no abismo os monstros. Essa ideia, ela evolui nos profetas como Isaías, como o próprio livro de Jó, onde então esse abismo se torna o lugar das prisões de demônios, dos piores demônios. Você vai ter toda uma literatura apócrifa durante a era intertestamentária, onde isso foi muito elaborado pelos teólogos daquele período, né, os teólogos judeus daquele período, e eles construíram as teorias de que o abismo é onde anjos que caíram, é uma prisão especial, não é qualquer prisão. É como se fosse a prisão de segurança máxima dos demônios. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz que os anjos que pecaram, eles foram jogados no Tártaro. Tártaro era um termo da mitologia grega, né? Seria o lugar mais fundo do Hades. Hades já é ruim, já é inferno, já é um lugar pior, lugar terrível, mas o Tártaro consegue ser pior ainda. Então, né, o autor do Apocalipse, ele fala também do poço do abismo, não é só o abismo, mas é o mais fundo do abismo, o lugar mais profundo do abismo. Não é lugar bom, mas os demônios sabem que é para onde eles vão. Mais cedo ou mais tarde, o que eles querem? Que seja mais tarde. Esse é o ponto. Eles sabem que de um jeito ou de outro, eles não têm como fugir, porque é para lá que eles vão. Cristo chegou aqui, eles já disseram, chegou cedo, né? Chegou cedo. Tá bom, mas a gente não vai sair, a gente vai ficar aqui. E Jesus diz, vai sair sim. Então, pelo menos deixa a gente ficar aqui nessa terra, porque é nossa, ok? Jesus diz, ok. Eles dizem então, mas não tem pegadinha, né? Não tem pegadinha nessa história. Bem na hora que a gente sai, o Senhor abre o abismo e a gente vai para as trevas eternas, para o fogo eterno. Não vai ter isso também não, né, Jesus? Jesus diz, deixa disso, rapaz, eu não sou cara de palavra. Estou dizendo que não vai. Pronto? Podemos sair? Eles fazem o último pedido, que também será atendido por Jesus. Qual é o pedido? Mestre, Senhor, podemos ir naqueles porcos ali? Que aí a gente garante, né? Nem sai do país, nem vai para o abismo, a gente já sai aqui, entra no porco. O porco
para o senhor não vale nada mesmo, né? Então, beleza? Temos um acordo? Jesus diz, deve ter contado os porcos, deve ter uns 4, 5 mil porcos lá, dá. Cabe. Talvez vai ter que ir uns 2 ou 3 demônios por porco, aí vocês se dividem o espaço. Vão, né? Entrem nos porcos. E aí, meus irmãos, veja que coisa interessante, né? Eles vão. Eles não podem resistir ao poder de Cristo. Só que todo esse poder de Cristo é um poder de imposição. Jesus está impondo a sua pessoa de Deus, divina. Mas não é um poder conquistado ainda legitimamente. Por isso que eles estão protelando. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Não é justo, não dá, em nome de Deus. Eles percebem que Jesus ainda não tem autoridade para fazer isso. E por isso seus questionamentos, por isso seus recursos, né? Eles entram com recurso. Jesus dá uma ordem, eles entram com recurso. E o fato de Jesus aceitar parcialmente os recursos deles, mostra que o próprio Jesus sabe, sim, que ele está antes da hora. Que é muito cedo ainda. Não é ainda o momento de abrir as portas dos gentios. Você observa que durante o ministério de Jesus, ele está o tempo todo assim, tipo, parece que Jesus está se coçando de vontade de ir para os gentios e se contém e não vai. Ele fala para os apóstolos, os discípulos, os 70, vão lá de cidade em cidade, preparem que eu vou passar, mas não entrem em aldeia de samaritano, não vão aos gentios, mas somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele próprio parece que não se aguenta. Jesus quer as nações, ele quer estrangeiros, ele quer pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações, e por isso ele mesmo parece que ele se antecipa um pouco nisso, e vez ou outra ele está dando uma escapadinha, e dá umas passeadas, né? Veja, a mulher samaritana, Jesus não tinha que passar por ali, os judeus não passavam por aquele caminho para ir para Galiléia, eles davam uma volta para não pisar na terra de Samaria. Jesus disse, nós vamos passar por Samaria, é Samaria mesmo, vamos passar por lá. Samaria. Vamos, meu povo, entra no barco, a gente vai lá para Decápolis. Decápolis. Claro que eles não querem, os discípulos não querem, mas Jesus quer. Ele está vindo lá ao norte de Israel, pisando ali numa região meio estrangeira, e de repente vem a mulher Cirofenícia gritando atrás dele, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continua andando quieto. Dá para ver que está mexendo com ele aquilo. Está mexendo com ele a situação da mulher. Mas ele sabe que tem regras, ele sabe que tem leis, e que não pode passar por cima de tudo simplesmente. Parece que ele começa a falar consigo mesmo. Não dá, não é possível, não está na hora ainda. Fica quieto. Os discípulos vão lá e, está surdo? A mulher não para de gritar aqui atrás. Grita, o senhor não fala nada. Até quando o senhor vai deixar ela gritar aí? E vai continuar quieto andando? Aí Jesus fala para eles, é que eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí está o ponto. É que a minha missão agora ainda não é com os gentios. Eu não estou ainda nesse nível, nesse ponto, não chegamos nesse estágio ainda. Eu imagino que os apóstolos ouviram que eu falaram assim, é isso mesmo, está de boa, a gente também não gosta deles não. Vamos. Mas dá para só mandar ela calar a boca, parar de gritar atrás da gente? Só que Jesus não faz nenhuma coisa nem outra, né? Ele continua andando e a mulher continua gritando. De repente a mulher vem diante de Jesus e diz, por favor, pode me ajudar? Aí Jesus olha para ela e diz, então minha senhora, eu até que gostaria, mas tem um problema aqui. Não é lícito pegar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito pegar o pão dos filhos. Eu vim para ser o pão para eles agora.
e dar aos cachorrinhos. Silêncio. Mas a mulher diz, eu imagino que os apóstolos adoraram isso, né? Chamam eles de cachorro, é isso mesmo que eles são cachorro mesmo. E a mulher diz, tá bom, mas quem disse que eu estou pedindo pão? Para o tamanho do Senhor, o que eu estou precisando aqui é, uma migalha. E tem mais, os cachorrinhos, que eu saiba, não morrem de fome. Os pais dão o pão aos filhos, mas também dão as migalhas para os cachorrinhos. Afinal de contas, o mesmo dono da casa é o dono dos cachorros. Nessa hora, caiu o queixo de Jesus. Sim. Ele se admirou. Ó mulher, que fé! Grande é a tua fé. Quer saber se está na hora ou se não está na hora? Se está cedo ou se está tarde, não interessa, vá. Que eu estou concedendo. Por minha conta e risco. Está feito o que você quer. É só mais um espinho na minha coroa. É só mais uma chicotada nas minhas costas. Já vão ser muitos mesmo, né? Não custa levar mais um. É só mais uma facada. Estou fazendo porque eu quero, não porque eu posso. Então, Jesus mostra isso, ele quer alcançar, mas ele mesmo se contém porque ele sabe que há um processo a ser feito, e agora, ele vai fazer isso, mas vai cumprir todas as etapas. Ainda que ele antecipe um pouquinho algumas coisas, mas ele sabe que no final ele vai cumprir tudo o que é necessário. Ele falou para João Batista, nós vamos cumprir toda a justiça. Mas como é que acaba a história, irmãos? Então, os caras foram para os porcos. E aí, porque Jesus também tem um certo humor, os porcos foram para o abismo. É engraçado mesmo. É engraçado mesmo. Isso não quer dizer que aqueles demônios foram para o abismo, para o Tártaro, eles foram... Não era legítimo ainda, não está na hora ainda, o juízo final não está estabelecido ainda. Mas quando a manada de porcos, enlouquecida pelos demônios, se precipita e cai no abismo, acho que eles fez assim, ponteiros contando, cronômetro em ação. Vocês vão de um jeito ou de outro. O lugar de vocês é pro buraco mesmo. E toda essa história termina então, meus irmãos, de uma forma bonita e triste, né? Porque o homem foi purificado, ele volta em juízo perfeito, em perfeitas condições, e ele quer seguir a Jesus, e Jesus diz, não, você tem que ficar aqui porque você tem uma missão agora na sua terra. É como se Jesus dissesse, não podemos antecipar as coisas, eu ainda não estou aqui para ter discípulos gentios. Então você fique aí, e faça seu papel na sua casa. Mas tudo certo com o homem, liberto, né, salvo, tudo certo com ele. Mas olha a reação das outras pessoas. Aquilo que os demônios tentaram fazer, mas não conseguiram, de certa forma as pessoas fazem e conseguem. Elas dizem, dá para o senhor ir embora? Dá para o senhor voltar para a sua terra? A gente não quer o senhor aqui não. Provavelmente por causa do prejuízo.
o prejuízo dos porcos. Imagina, uma manada de porcos é um valor considerável. Se afogaram, se perdeu. Então, claro, as questões econômicas às vezes falam mais alto. As pessoas não querem Cristo por questões econômicas, não querem perder certas coisas. Mas é interessante observar isso, né? Não são as nações que querem Cristo, é Cristo que quer as nações. Não são os perdidos que querem Jesus. Os perdidos preferem ficar perdidos. Eles preferem continuar na deles. É Jesus que os quer. Então, é nesse sentido que Jesus é o desejado das nações. Porque é Ele quem alimenta esse desejo por elas. E é Ele quem quer e vai efetivamente conquistá-las. No dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo, as línguas foram faladas e Jesus disse: pronto, as fronteiras caíram, os demônios caíram, os principados já estão subjugados, o valente está amarrado, vamos saquear a casa. E não é só o valente aqui em Israel que está amarrado, o dragão está acorrentado, o grande dragão está preso. Vamos, por todas as nações, libertar os cativos. Essa grande história, meus irmãos, não terminou aí, ela continua, os desdobramentos estão aqui exatamente agora. Sim, nós não devemos esperar encontrar esses casos assim tão abundantes, porque Jesus já deu um jeito neles. Se ainda esses endemoniados aparecessem dessa maneira abundante, aqui significaria que a cruz não teve o efeito que ela teve, e ela já teve esse efeito. Mas ainda assim, ocasionalmente, podem existir possessões demoníacas, as quais, sem nenhuma espécie de show ou de exaltação, né, elas devem ser tratadas da maneira correta pelo Evangelho, pela oração. Lembrando que toda autoridade me foi dada, Jesus disse, nos céus e na terra. Não tem mais negociação. Não tem mais, não dá para ir para aqui, nós vamos para lá não dá para cá, para aqui não vai. Jesus não precisa mais fazer isso, porque Ele já triunfou de forma absoluta e soberana sobre os seus inimigos. Mas sim, nem todas as cabeças foram esmagadas ainda. Nem todas as cabeças foram pisadas ainda. Porque falta o último inimigo. E só quando o último inimigo for pisado, é que então sim, entraremos no reino eterno. O último inimigo é a morte, Jesus disse, né? O apóstolo Paulo disse. Até lá, a igreja, presta atenção nisso. Eu falei de um pé, né? De um pé forte, de um pé poderoso, um pé que chegou ali e pisou. A igreja é esse pé. Porque nós somos o corpo de Cristo. O corpo tem pé. Quem é o cabeça? Cristo. O que é a igreja? O corpo. Para quê? Para andar. Para ir por todo mundo e pisar. É hoje, é através da igreja que os inimigos continuam sendo subjugados. E enquanto a igreja marcha no poder e na autoridade de Cristo, não dela mesma, não como instituição, não por suas políticas, não por suas bobagens internas, não por suas tradições tolas, mas quando a igreja avança na autoridade de Cristo, cabeça, inimigo nenhum resiste. Porque todo joelho se dobra diante do poderio de Cristo. O cabeça. O pé somos nós hoje. Assim como Jesus não tinha dó de pisar, nós também não podemos ter. Nós temos que lembrar, como disse o apóstolo Paulo, que nós temos armas.
Sabe aquele filme Armado e Perigoso? Pois somos nós. Os cristãos são armados e perigosos. Nós somos um perigo para os demônios dessa terra. Nós somos um perigo para os ímpios subjugados por eles. Não porque vamos matá-los, porque vamos libertá-los. Porque vamos soltar suas cadeias, suas correntes, e libertá-los do poder das trevas, e transportá-los para o reino do Filho do seu amor. Por isso Paulo fala, as armas, nós temos armas. As armas da nossa milícia não são carnais, não é retórica. Não são carnais, não é estrutura humana. As armas da nossa milícia não são carnais, não é influência, seguidores. As armas da nossa milícia são espirituais, poderosas, diz o apóstolo Paulo, para destruir fortalezas. Jesus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão aguentar. Porque o povo de Cristo marcha pisando cabeças, subjugando principados e potestades, subjugando todo pensamento contrário, levando todo pensamento cativo, diz o apóstolo Paulo, ao conhecimento de Cristo. Quando nós entendermos realmente qual é o poder, qual é a grandeza da obra de Cristo no Evangelho e na salvação, e como isso respinga em nós, como isso afeta as nossas vidas, a gente muda o mundo. A gente muda o mundo. Porque o Senhor não precisou de muita gente para mudar o mundo. Ele não criou nenhuma mega igreja. Ele só escolheu 120 pessoas. E alguns ainda deram no pé. E em 30, 40 anos, o mundo sabia quem era Jesus Cristo. Eu sempre me pergunto, e termino com isso, né? Porque a Bíblia parece falar que no tempo do fim, a coisa não vai ficar boa na terra. Como foi nos dias de Noé, será outra vez. Como foi nos dias de Ló, será outra vez. Jesus fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí, como é que o Evangelho vai ser pregado se tem tão poucos? A resposta é, poucos, mas que são soldados de verdade, fazem muito mais diferença do que muitos que só são mercenários. Que Deus nos ajude a sermos soldados verdadeiros de Cristo e a lutarmos pela sua causa, sabendo que nele já somos mais do que vencedores. Amém. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra e pela demonstração do poder de Cristo. Nos admiramos diante da grandeza da pessoa do Filho de Deus, toda a sua paciência, mas também todo o seu amor, todo o seu desejo de salvar pecadores. E aqui estamos nós, ó Deus, pecadores. Obrigado porque Tu nos salvastes, nos deste vida eterna, pela graça, pela misericórdia, expulsaste todos os demônios que estavam dentro ou ao redor de nós, e nos deste vida, conhecimento e disposição para viver para a Tua glória. Livra-nos do orgulho, faz-nos humildes, mas dá-nos poder e autoridade, para que o Teu nome seja proclamado, engrandecido e glorificado. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.